No próximo dia 2 de outubro, que é esse sábado seguinte, em todo o nosso país, e inclusive fora do nosso país, estão sendo organizados diversos atos contra essa atual gestão da Presidência da República no Brasil. Infelizmente, nós temos um governo do qual nós não nos orgulhamos, nós não nos sentimos representados, nós somos excluídos diariamente de todo o processo. Infelizmente, um governo que só trouxe para nós caos e perdas de benefícios sociais. E essa semana, esse governo comemorou 1000 dias de exercício, 1000 dias de atividades. E eu pergunto a vocês, o que nós ganhamos nesse período de 1000 dias? Em que o nosso país avançou? Em que nós nos desenvolvemos? Houve mais acesso a emprego? Houve garantia de direitos para os trabalhadores? Os indígenas estão sendo contemplados nas suas necessidades, nas suas pautas, inclusive na garantia da demarcação de terra? O povo negro está tendo mais respeito, está sendo aceito, está podendo discutir as suas exigências e necessidades em nível nacional? Os LGBTQIA+, passaram a ser mais respeitados, menos assassinados, menos violentados. As mulheres estão garantindo seus direitos e o respeito e um processo de igualdade, principalmente no mercado de trabalho? Eu digo a vocês, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. É lógico que não. Esse governo não tem projeto. Esse governo não tem projeto para a população mais excluída. Esse governo não tem projeto para os trabalhadores. Isso está claro, está comprovado. Ao contrário, tudo que foi proposto via esse governo com a Câmara de Deputados e com os senadores foi para diminuir, para acabar, para tirar de nós os poucos direitos que nós tínhamos. Principalmente relacionado à questão da alimentação. Tudo ficou mais caro. E isso envolve aumento de combustível, isso envolve aumento do gás de cozinha, isso envolve aumento dos valores de carne, de arroz, dos cereais, de frutas, de legumes. No entanto, nós somos um país com grande capacidade produtora. Nós vimos aí o tempo inteiro nos grandes jornais televisivos falando sobre agronegócio, sobre produção agrícola, grandes produções agrícolas, sobre a importação de soja para outros países, sobre a importação de carne para outros países, porque nós temos muito gado, existem muitas fazendas de criação de gado nesse país. E nós, povo mais simples desse país, passando fome. E eles ainda têm a coragem de dizer que eles são patriotas, que respeitam o povo brasileiro, só porque ficam vestidos de verde e amarelo e andam com uma bandeira dessa pendurada. Essa bandeira é o símbolo do nosso país, não é o símbolo desse grupo. E nós devemos o tempo inteiro lembrar disso. Não existe necessidade para nós estarmos passando as dificuldades que nós estamos nesse país. Sem falar nas mortes. Nós tivemos mais de 600 mil mortes no nosso país por ineficiência, por omissão, por desvio de verba, por falta de ação, por corrupção, por descaso com o nosso povo, principalmente os mais pobres. Acesso à saúde para a população mais pobre, lamentável e vergonhoso. Era o caminho para a morte. E as aprovações dos projetos na Câmara, eles só diminuíram os nossos direitos. Direitos relacionados à saúde, direitos relacionados à educação. Nós temos a questão da Previdência, essa reforma da Previdência que foi aprovada para, infelizmente, tirar direitos só dos trabalhadores, porque os militares, grandes militares de grandes patentes não foram incluídos, os próprios políticos não foram incluídos, juristas não foram incluídos, e nós, povo pobre, que pagamos impostos o tempo inteiro, continuamos sendo sugados. Para as mulheres se aposentar agora, tem que chegar até os 62 anos, os homens até os 65. E isso foi aprovado, e nós permitimos que isso aprovasse.
Além dessa questão, o que está vindo aí agora é a reforma administrativa. Eles insistem em dizer que quem dá prejuízo ao país são os servidores. Os servidores que são concursados, que são aprovados em concurso. E não são todos os servidores. Porque, mais uma vez, militares de alta patente não entram nessa situação. Os grandes juristas não entram nessa situação. Os grandes políticos não entram nessa situação. Então, o poder executivo, as pessoas estão ligadas à saúde, à educação, os que têm os salários mais baixos, os que utilizam menos o recurso público, os que ganham menos, esses estão incluídos. Eles querem acabar com essa nossa possibilidade de entrar via concurso e eles conseguirem colocar as pessoas por tráfico de influência, que infelizmente é o que esse governo mais gosta, para poder manipular. Por que eles não colocam todos eles também nessa reforma administrativa? E pasme, quando eles tiram os militares de alta patente. Porque os militares que são sargento, cabo, que são soldados, recrutas, esses daí também estão sendo usados, enganados e tendo seus direitos também surrupiados. E ganham pouco, mal dá para sobreviver. Infelizmente, os grandes empresários desse país foi quem teve ganhos fantásticos. Haja vista, vários empresários estarem dizendo o que lucrou. Os banqueiros, né? Os donos dos grandes magazines, os grandes proprietários de terra, os que produzem na agricultura, os que fazem criação, todos esses enriqueceram muito. Triplicaram, quadriplicaram os seus ganhos. Enquanto nós, a cada dia, estamos sendo usurpados, roubados. E, infelizmente, até muitos representantes de igreja que se dizem favoráveis ao povo, defensores do povo, que dizem amar a Deus e amar o seu semelhante, infelizmente, eles também tiveram lucros exorbitantes. Alguns poucos falsos líderes, né? Lobos em pele de cordeiro, que infelizmente desviam verba pública e recebem explorando o povo para continuar mantendo suas riquezas e seu lugar de poder e de status na sociedade. Não há interesse nem do governo, nem de seus aliados para defender e garantir auxílio emergencial para todas as pessoas que mais precisam. Infelizmente, garantir o Bolsa Família, que deveria ser passageiro, mas a gente não pode desconhecer quem está com fome nesse momento. Porque quem está com fome nesse momento precisa comer, não quer pensar em política, não quer discutir política. E a gente precisa fazer isso, garantir auxílio emergencial, garantir repasse de recurso, transferência de renda através do Bolsa Família. Programas sociais, programas de habitação para a população, não. Teve para as mansões do filho do presidente, mas para a população de jeito nenhum. Muitas pessoas foram obrigadas a viver na rua, a ir para a rua, porque perderam todas as suas possibilidades, não conseguem sobreviver e estão nas ruas. Agora, pasme, não sei se vocês estão sabendo, mas nós vamos discutir isso em outros vídeos. O interesse deles agora é investir em cassino no Brasil. Cassino para lucrar mais, para grandes investidores, cassinos ao longo de todo o Nordeste, grandes praias exuberantes do Nordeste, para construir hotéis, construir grandes restaurantes, grandes empreendimentos, com recurso de quem tem dinheiro dentro ou fora do país, para eles lucrarem mais. Políticos vão lucrar, grandes empresários vão lucrar, e o nosso povo, mais uma vez, vai ser explorado e dizimado. O plano desse governo é matar o nosso povo. Pobre, de jeito nenhum. Eles não querem que nós continuemos sobrevivendo. Ou, se sobreviver, eles querem que a gente continue na situação de miserabilidade. Porque esse recurso que eles querem investir em cassinos, por que eles não investem na questão da educação de qualidade e na saúde de qualidade? Não investem em programa de habitação para a população. Não investem na possibilidade de profissionalizar as pessoas, inclusive na prática esportiva.
porque nós temos tantos atletas anônimos nesse país que precisam de investimento e não há investimento nenhum público para que isso aconteça. Sabe por que eles não têm interesse nessas questões? Principalmente na questão do conhecimento, porque quanto mais a gente aprende, mais nós temos capacidade de argumentar e de exigir transformação. E eles nos querem manipulados. Então, se até aqui vocês ainda não se convenceram que nós precisamos ir às ruas em 2022 contra esse desgoverno, pare para refletir sobre isso. 2022, nós não só devemos eliminar esse presidente, tirar esse presidente da presidência do país, mas como nós temos que tirar todos os deputados e senadores que apoiam ele, que estão sentados em cima das pilhas e mais pilhas de pedidos de impeachment, né? Os que defendem esse desgoverno, os que são contra a população, os que se utilizam do recurso público para nos explorar. Todos nós devemos ir dia 2 para as ruas, nos protegendo. Coloca máscara, coloca 2 máscaras, leva a máscara para trocar, leva álcool em gel, leva sua água. Tenta se proteger, principalmente do sol, se tiver sol. E vamos às ruas protestar contra esse governo. Não dá mais para aceitar isso. Não dá também para ficar de casa só reclamando e lamentando. Você que é trabalhador, você que é estudante, você que é desempregado, você que está sendo explorado nesse governo, vamos às ruas. E olhe, para nós estarmos na rua, não vamos fazer como fizeram o 7 de setembro, que foi pago às pessoas R$100 e camiseta e ônibus e alimentação para as pessoas irem defender esse governo que está aí, que é contra pobre, não. Nós vamos porque nós queremos garantir os nossos direitos. É por isso que nós vamos às ruas. Todos estaremos lá. Verifique qual é a programação da sua cidade. Aqui em Salvador, Campo Grande, 9 horas, próximo sábado, dia 2 de outubro. Eu vou estar lá. Espero que você também esteja. Se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, se você concorda com os meus argumentos, com essas proposições aqui, repasse para seus amigos, conhecidos, parentes, pessoas que vocês acreditam que devem ouvir, os estudantes, os colegas de trabalho, as pessoas que estão ligadas à igreja que você participa. Divulgue. É importante a gente fortalecer esse diálogo. Eu pretendo estar aqui até as eleições de 2022, trazendo para vocês informações sobre o que está acontecendo no nosso país. Existem muitos canais nessa plataforma que fazem isso, mas eu repito, não tem uma linguagem tão clara para a população carente, para os mais pobres. E eu me proponho a fazer isso para cada um de nós, para cada um de vocês que é igual a mim e que precisa entender as coisas com maior clareza. Abraço fraterno a todos, até o dia 2, no Campo Grande, Salvador, e em outras cidades, quem é de outras cidades.